pessoal, tudo bem? Eu me chamo Inaê, eu sou estudante do curso de Direito e o vídeo de hoje é sobre o capítulo 1 da personalidade e da capacidade do título 1, que é das pessoas naturais, do livro 1 das pessoas de Direito Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. Bem, eu vou trabalhar numa questão de expor os artigos e aí indicar os conteúdos e explanar cada um deles. Para a elaboração dessa aula, eu utilizei tanto aquilo que eu recebi em sala, né, porque eu estou estudando ainda, e também a doutrina do Flávio Tartucci, que eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser procurar. Bem, então o artigo 1º do Código Civil, ele nos indica que todos os seres humanos são sujeitos de direitos e de deveres na ordem civil, desde o nascimento com vida. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai ser sujeito de direitos e de deveres até o momento da nossa morte. E aí, o artigo 2º, ele vai indicar a questão da personalidade jurídica. A personalidade jurídica é ser o sujeito de direitos e de deveres na ordem civil. Então, a partir do nascimento, você adquire uma personalidade jurídica e essa personalidade jurídica, ela vai te acompanhar até o final da sua vida. Contudo, o artigo 2º, ele vai pôr a salvo a questão dos direitos do nascituro, ou seja, do feto. Nascituro para o direito é o feto. Esse feto, ele tem alguns direitos, apesar de ainda não ter nascido com vida, e isso se dá por conta de uma teoria chamada teoria natalista, que acredita que a gente tem alguns direitos desde a concepção. Quais são esses direitos? Vida, alimentação, saúde, que é a questão do pré-natal, e danos morais em caso de falecimento do pai ou algo assim. Alimentação. A alimentação é uma questão que a gente tem que explanar, que diz respeito ao direito de alimentos gravídicos. Então, o nascituro, ele tem direito a essa alimentação e a mulher, né, que está gestando ele, ela pode entrar com essa ação, né, de alimentos gravídicos, enfim, para recebimento de uma pensão que vai permitir que ela se alimente, mas, enfim, o alimento em si é pro nascituro. Além desses direitos que eu falei até agora, a gente tem também a questão da expectativa de direitos patrimoniais. Então, o nascituro, ele não vai ter direitos patrimoniais, ele não vai ter patrimônio, mas ele vai ter uma expectativa caso ele receba uma herança ou também doações. Em caso de natimorto, ou seja, quando o feto nasce sem vida, essa expectativa de direito patrimonial, o direito em si ele não vai se consolidar se nascer morto, se o feto nascer morto. Ou seja, a herança e a doação, ela retorna, ela não vai para os pais, né, que deveriam receber caso pais ou filhos, enfim, né, que a gente, quando falece, passa, que é direito das sucessões. Não tem isso. Volta, retrocede a quem deu. E além disso, nesse caso, o natimorto, ele tem alguns direitos, que são a questão do nome, da imagem, do sepultamento e também da certidão de natimorto. Não é uma certidão de óbito, é uma certidão de natimorto. Compreendido isso, agora vamos para o nascimento com vida. Caso a pessoa nasça com vida, a expectativa de direito de patrimonial, ela recebe. Então, ela passa a ter aquele patrimônio que ela recebeu. E aí, o artigo 3º, ele vai explanar acerca dos absolutamente incapazes. Então, quando a pessoa nasce com vida, até os 16 anos incompletos, ela vai ser absolutamente incapaz. E ela vai precisar de um representante. Então, ela nasceu com vida, ela adquiriu a capacidade de direito de gozo, mas ela
não tem a capacidade de fato de exercício. Então, ela ainda não é responsável por si. Ela precisa de um representante. E aí, em relação ao artigo 3º, é relevante a gente compreender que apenas os menores impúberes são absolutamente incapazes. Ninguém mais é absolutamente incapaz. Apenas menores impúberes, que são crianças, né, e adolescentes, até os 16 anos incompletos, são absolutamente incapazes e precisam de um representante. E aí, a gente tem dois tipos de representação. A gente pode ter os pais, que detêm o poder familiar, e o poder familiar se detém apenas aos pais, não vai passar para ninguém. Só os pais possuem esse poder familiar. Em caso de adoção, os pais que adotarem vão deter o poder familiar, mas são apenas os pais que detêm esse poder. No caso da criança ser órfã de pai e de mãe, ou de um dos dois e o outro estar preso, a gente vai ter a questão do tutor. Ou também em caso de destituição do poder familiar, existe um tutor, tem que ter alguém que vai ser responsável por aquela criança. E aí pode ser um familiar, enfim, alguém próximo. É todo um trâmite que não cabe aqui, né? Mas que em outros estudos posteriores a gente compreende. Então, nesse caso, absolutamente incapazes possuem ou os pais ou um tutor. Qualquer ato, absolutamente qualquer ato feito por esses absolutamente incapazes é considerado nulo. Ou seja, ele não existiu e nunca existirá para o direito, porque ele é totalmente representado por um terceiro, por outra pessoa. Então, o que ele fizer vai ser nulo. Contudo, existe um caso que a vontade do menor, ela vai ser relevante, que vai ser quando há separação dos pais e ela precisa escolher, né, com quem que ela vai ficar. E, enfim, então, em caso de adoção, e também em caso de adoção. Então, adoção ou guarda com quem ela fica, nesse caso, a vontade dela precisa ser ouvida. Já o artigo 4º, ele vai tratar sobre a questão dos absolutamente incapazes. Então, a partir dos 16 anos completos até os 18 incompletos, nós vamos ter os relativamente incapazes, que são aqueles que precisam de assistência e não mais representação. Então, os atos que eles praticarem não serão mais nulos, serão anuláveis. Pois quando a gente tem um assistente e o relativamente incapaz, a gente precisa da concessão dos dois para que algo se consolide. Então, o ato que ele praticar sozinho, ele vai ser anulável, porque não tem a outra parte junto. Existem algumas questões que são exceções, que não se precisa do assistente junto, que é a questão de testemunhar, de casar, de fazer testamento e também de votar. Então, essas ações, o relativamente incapaz, ele pode fazer por conta própria, ele não precisa do seu assistente junto. O artigo 4º, ele vai ter 4 incisos ao total. O primeiro vai dizer respeito à questão da idade, que foi a que eu acabei de explanar, mas os outros 3, eles vão falar sobre outras condições que podem tornar as pessoas relativamente incapazes ao decorrer da vida depois de já ter adquirido a capacidade civil plena. Então, são questões de interdição e curatela devido a necessidades. O inciso 2 trata da questão dos alcoólatras, né, os ébrios habituais e viciados em tóxicos. Essa interdição, comumente, ela ocorre devido à questão de não haver a perdição, né, dos bens, do patrimônio. O direito civil cuida do patrimônio, então essa interdição ela é necessária para que a pessoa não liquide todos os seus bens nesses vícios. O nosso terceiro inciso, ele trabalha a questão das pessoas que não podem exprimir a sua vontade por causa permanente ou transitória. Então, ali a gente entra na questão de pessoas com deficiências ou também pessoas que estão em coma. Essas questões, assim, e que exigem uma curatela, exigem uma interdição. Contudo, gente, é muito importante compreender, então isso trabalha tanto a doutrina
tanto as aulas, né, recebidas, assim, é algo que a gente ouve muito, que é a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele indica que não pode ser indicado como absolutamente incapaz uma pessoa que possui uma deficiência. Essa pessoa, ela vai possuir a capacidade civil plena. Só que em alguns casos, essa capacidade de exercício, de fato, ela pode ser reduzida, caso a pessoa não tenha a capacidade desse exercício em si, né, que é o que o inciso 3 está trabalhando, de não poder exprimir a sua vontade, enfim. E aí a gente tem ação de interdição e curatela para essas pessoas também. E essa curatela, ela acontece apenas sobre os direitos patrimoniais e não os existenciais. Então, a pessoa, ela nunca vai perder os seus direitos existenciais, direito de escolha, enfim, liberdade sobre o seu corpo, tudo mais. Não, apenas a questão dos direitos patrimoniais vão ficar sob domínio, às vezes, de outra pessoa, porque, enfim, são questões que precisam ser analisadas, mas a gente nunca pode considerar, então, uma pessoa que possui uma deficiência, né, absolutamente incapaz, tá? Nunca. E, além disso, existe, além da questão da curatela, né, para a questão de direitos patrimoniais, existe, quando a pessoa desejar, a opção de auxílio de tomada de decisão, na qual são elencadas duas pessoas que auxiliam essa pessoa a fazer escolhas, enfim, e isso é diferente da curatela em si. Mas então a gente tem essas duas opções, a curatela, a questão dos direitos patrimoniais, né, e também o auxílio na tomada de decisão com sempre duas pessoas. E aí, o nosso inciso 4, por fim, diz respeito aos pródigos, que é a pessoa que ela não tem a capacidade de controle patrimonial. É aquela pessoa que gasta bastante, né, ali por algum vício, né, então ela necessita dessa interdição, né, e se torna relativamente incapaz perante a lei. Mas nunca nenhum desses é absolutamente incapaz. Quem é absolutamente incapaz é apenas devido à questão da idade. E aí a gente chega no artigo 5º do Código Civil, que vai tratar da antecipação da capacidade de fato e de exercício. Então, isso relativo à idade, tá, gente? Bem, como eu falei, quando a pessoa nasce, ela adquire a capacidade de direito de gozo. Contudo, apenas com 18 anos ela é capaz de receber a capacidade de fato e de exercício, ou seja, possuir a capacidade civil plena, de possuir direitos e deveres e ser totalmente responsável por isso. Mas, em alguns casos, essa capacidade civil plena ela pode ser adiantada. E são esses casos que o nosso artigo 5º vai trabalhar. Então, são os casos de emancipação. E a gente pode ter 3 tipos de emancipação. O primeiro caso de emancipação é a questão voluntária ou parental. Essa emancipação, ela ocorre quando os pais concordam em emancipar. Então, quem está na certidão de nascimento diz, sim, vamos emancipar. E aí, ela é feita através de um instrumento público, feito num cartório de títulos e documentos, e esse instrumento público, ele precisa ser registrado no cartório de registro civil da pessoa natural, no qual aquele indivíduo possui a sua certidão de nascimento registrada. Então, o indivíduo que vai ser emancipado precisa ter o registro em algum cartório das pessoas naturais, né, de registro das pessoas naturais, e lá a emancipação, através de instrumento público, é colocada também, é registrada. Contudo, quando há essa emancipação voluntária, né, para o caso dos pais não quererem se livrar dos atos, né, que o indivíduo vá fazer, os pais ainda respondem pelo indivíduo. Então, se alguma coisa ocorrer aí, os pais ainda vão estar respondendo pelo menor, né? Porque ele não deixa de ser menor. Ele só é emancipado e possui essa capacidade civil plena. Então, ele pode, por exemplo, fazer um contrato, pois ele tem essa capacidade de fato, né, de exercício. O nosso segundo tipo de emancipação é a judicial. E ela ocorre quando o menor estiver sob tutela.
Para que ela ocorra, é necessária a abertura de uma ação de emancipação, é necessário passar pelo Poder Judiciário, então a gente vai ter um juiz que vai realizar a decisão, ele vai ouvir tanto o tutor quanto o menor, né? Que vai, enfim, ele vai identificar se aquele menor pode realmente ser totalmente capaz e responder por si próprio. E esse caso, ele vai dispensar a necessidade de uma escritura pública, né? Só vai precisar ser registrado em cartório, né, de registro civil das pessoas naturais, para que se consolide caso o juiz decida que sim, que é possível essa emancipação, né? Para que não seja só um meio, às vezes, de se livrar, né? Então, é por isso que é relevante, é necessária a autorização judicial. E os tutores, nesse caso, eles deixam de responder totalmente pelo indivíduo, pelo menor, e é diferente da questão voluntária, né, parental, que eu explanei anteriormente. Então, quando ela é voluntária, ainda assim os pais respondem, mas a partir do momento que ela é judicial, no caso de tutores, deu, não precisa mais responder. O menor vai responder por si mesmo, mesmo sendo menor. E aí a gente tem o terceiro tipo de emancipação, que é a emancipação legal. Essa emancipação ela se dá a partir de alguns atos, então que a lei explana. Então, a partir de algumas coisas que ocorrerem, aquele menor ele se torna obrigatoriamente emancipado. E isso vai dispensar totalmente o registro, né? O instrumento público, enfim, a passar pelo judicial. Não, você não precisa registrar, porque a partir do momento que a pessoa fizer aquilo, significa que ela está emancipada. E aí a gente tem um total de 4 casos para essa emancipação. O primeiro deles é o matrimônio. Então, quando o indivíduo casar, ele vai ter uma certidão de casamento, né? Essa certidão de casamento vai estar registrada, e aí, se ele é casado, registrado, enfim, a partir dos 16 anos, com autorização dos pais, é possível casar, tá? É relevante explanar essa parte, que eu, enfim. Contudo, a partir do momento que casou, então se torna também emancipado e responsável por si mesmo. E isso é irrevogável em caso por exemplo, separação, enfim, divórcio, ou a pessoa ficar viúva, ela vai continuar emancipada até os 18 anos, que aí ela já adquiriria a capacidade civil plena. Em caso de emprego público efetivo, né? No caso de um concurso, tem que ser efetivo propriamente. Se a pessoa tiver menos que 18 anos e ela adquirir esse emprego público efetivo, ela passa a ser emancipada. Enfim, isso é muito difícil de ocorrer, tá? Igualmente ao próximo caso que eu vou expor, que é a colação de grau em curso superior. Hoje em dia, a gente tem uma exigência muito grande, né? Para a pessoa colar grau em ensino superior. Então, comumente as pessoas colam grau após os 18 anos e após já terem adquirido a capacidade civil plena. Então, é difícil. São 2 casos difíceis de ocorrer. E também tem a questão da economia própria. A partir do momento que a pessoa consegue se sustentar por conta própria, estabelecimento civil ou comercial que existem entre uma relação de emprego. Então, a partir do momento que a pessoa tem uma economia própria, é complexo, é complexa. Mas a partir do momento que ela tem uma economia própria, significaria que ela seria emancipada. Mas comumente, hoje em dia, as pessoas que vão ter uma empresa ou algo do tipo, né, um estabelecimento comercial, elas são emancipadas anteriormente à criação da empresa. Então, a emancipação, ela normalmente é voluntária, né? E enfim, ou judicial, então ela é feita antes. Então esse inciso, assim como os outros, ele é complexo para ser aplicado na atualidade, mas a questão do matrimônio é bem relevante para ser compreendida. Bem, o artigo 6º vai indicar pra gente que a existência da pessoa humana, ela termina com a morte ou com a presunção da morte, no caso de ausência, né, na abertura da sucessão definitiva. E o artigo 7º já vai nos expor os casos em que não é necessária a declaração de ausência para que haja a morte presumida. Então, ele tem um total de 2 incisos, e esses 2 incisos expõem 2 casos. Aonde for extremamente provável a morte, então no caso de acontecer uma catástrofe, um desastre ambiental, algo assim,
é declarada a morte presumida e, enfim, declarada a morte nesses casos. Exemplo, um tsunami, um terremoto, o caso de Brumadinho, as enchentes do Rio Grande, quando a pessoa, né, demora para aparecer, e no caso não aparece, e ocorreu essa catástrofe, então, e ela tava, né, ali, vulnerável nesse sentido, e aí, então, é declarada essa morte presumida sem a declaração de ausência propriamente, e a passagem de todo aquele período que o capítulo da ausência, a ausência necessita, né, que é a sucessão, a curadoria, a sucessão provisória, e depois só depois de muito tempo, a sucessão definitiva. E também o artigo 7º compreende as pessoas desaparecidas em campanhas ou feitos de prisioneiros em questões de guerra e que não aparecem, né? Então, após o término da guerra, até 2 anos depois, se a pessoa não aparecer, é declarada essa morte presumida. Contudo, nos 2 casos, tanto de guerra quanto dessas catástrofes, assim, ou coisas do tipo, essa morte, essa morte presumida só pode ser declarada depois que cessadas as buscas, né? Porque a gente vai ter a questão das buscas, mas aí quando cessadas elas, então pode ser declarada essa morte presumida e a abertura da sucessão definitiva. O artigo 8 indica que quando 2 indivíduos eles falecem na mesma situação, se a gente não consegue indicar qual faleceu primeiro, enfim, a gente vai indicar que eles faleceram simultaneamente. O artigo 9 trabalha o que será registrado em registros públicos. Então, o que a gente vai colocar nos registros públicos? E aí ele vai falar sobre tudo aquilo que a gente já trabalhou, assim, sobre as certidões de tudo aquilo. Então, o nascimento, o casamento, o óbito, a emancipação, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa, e também a sentença declaratória de ausência ou morte presumida. Já o capítulo 10, que é o último do capítulo 1 do Código Civil, ele vai tratar questões das averbações, aquilo que precisa estar nos registros públicos para publicidade. Então, ele vai falar sobre a questão da nulidade ou anulação de casamento, né, que é o caso do divórcio, separação judicial, enfim. E também casos de filiação ou reconhecimento de filiação. Então, há essa averbação para a publicidade dos casos. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter sido clara na minha explanação. Estou aberta a comentários, a sugestões, a correções também. Como eu falei, eu ainda estou estudando, eu ainda estou aprendendo. Então, às vezes falta algum detalhe que poderia ter sido exposto de outra forma. Mas isso é algo que a gente vai trabalhando e com o tempo melhorando, né? Enfim, obrigada por terem assistido. Bons estudos. Um beijo e até mais. Tchau!